Voltamos aqui, pessoal, da sequência agora nosso segundo vídeo, tá? Falando sobre logística reversa do pós-consumo e vamos dar sequência aqui. Então vou contextualizar, vamos aqui para o texto ao lado. Os canais de distribuição reversos de pós-consumo são constituídos pelo fluxo reverso de uma parcela de produtos, tá? E de materiais constituídos originários do descarte desses produtos, após finalizada a sua utilidade original, e eles retornam ao ciclo produtivo de alguma maneira. Maneiras essas que a gente já viu também no vídeo passado, né? Seria com a reutilização, reuso, reciclagem, remanufatura, né? Então ele vai voltar para o processo lá, para o ciclo de alguma forma, tá? Para o ciclo produtivo. Quando a gente fala em ciclo produtivo, não é só aquele processo de transformar a matéria-prima em manufatura, tá? A gente está falando na relação dessa matéria-prima, o ciclo vai da matéria-prima até o consumidor final. Então, em algum ponto aí desse ciclo, a gente faz com que esse material retorne. Fazendo com que esse material retorne, a gente está praticando a logística reversa, ok? Então, esse canal se caracteriza por produtos oriundos de descarte após o uso e que podem ser reaproveitados de alguma forma. Em último caso, eles são descartados. E nós vimos também isso aqui, né, no fluxo. Vou até mostrar da aula passada, tá? Se ele não tiver possibilidade de entrar na reciclagem, remanufatura, reuso ou reparo, ele vai, em último caso, para o descarte. Ok? Voltando. Então, um importante exemplo de canal reverso, que aí vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil, né? Um importante exemplo de canal reverso de reuso, tá? São os leilões, onde ocorre a venda industrial de materiais em formas de sucatas e equipamentos usados, que constitui uma forma primária de pós-consumo. Uma forma primária de pós-consumo. Faltou o 1, constitui uma, né? Ficou separado aqui. E junto de constitui, né? Então vamos lá. Quais são esses bens? Bens de ativo físico em condições de uso. Eu tenho alguns carros, por exemplo, que para aquele primeiro comprador, aquele primeiro consumidor final, para ele não é mais interessante, mas ele pode ser interessante, pode ter a mesma utilidade para uma outra pessoa, né? Então ele vai ter uma relação de reuso, ok? Então, citando aqui, como máquinas, equipamentos móveis, utensílios, veículos, partes de equipamentos, sobras industriais e excessos de estoques de insumos e matérias-primas. Então, esse é um importante canal, tá? Que são os leilões de carro, um canal reverso de reuso, aí como exemplo aí para vocês, tá? Coloquei até uma foto aqui, uma imagem, né? Eu tenho o carro novo, depois eu tenho sucatas ou carros que ainda podem estar aí em bom estado de uso, né? Então, os canais de distribuição reverso de pós-consumo, eles compreendem diferentes formas de processamento e de comercialização dos produtos de pós-consumo, desde a sua coleta até a sua reintegração ao ciclo produtivo como matéria-prima secundária, tá? Então pode ocorrer também de não ser um canal de reuso, tá? Eu posso fazer um processo de reciclagem, por exemplo, e entrar lá como uma matéria-prima secundária. Após os bens atingirem seu fim da vida útil, eles podem seguir por dois grandes sistemas de canais reversos de revalorização. Quais são esses dois? Muita atenção aqui, tá? Canal reverso de remanufatura, aí eu estou dando uma ênfase aqui à remanufatura e vou dar uma ênfase também ao canal de reciclagem, tá? Então, quando a gente fala em canais reversos, tá? de pós-consumo, né? Vamos dar uma ênfase também a essa relação de pós-consumo. Ele vai ser o que? Canal de reciclagem. Pode ser um canal de remanufatura
Pode ser um canal de reuso, esse aqui eu já dei um detalhe a mais para vocês, exemplifiquei, né? E pode ser canal através do reparo. Então, esses são os canais que podem fazer com que esse produto, tá, ou parte dele, volte ao ciclo produtivo, ok? Voltando aqui para dar sequência, vamos lá. Então, e na impossibilidade dessas revalorizações, os bens seguem para disposição final em aterros sanitários ou são incinerados. É como a gente colocou lá também naquele fluxo a questão do descarte, certo? Então, o canal reverso de remanufatura. Vamos detalhar um pouco mais esse canal reverso de remanufatura. Ele é identificado quando os produtos podem ser reaproveitados em suas partes essenciais. Então, quando a gente está falando em remanufatura, o produto do pós-consumo, ele não pode perder a sua parte essencial, a sua função essencial, tá certo? Eu passo ele por um processo de remanufatura, mas não deixo ele perder a sua funcionalidade essencial, tá? Então, através da remanufatura industrial, onde passa por testes de qualidade, reconstitui-se um produto com a mesma finalidade e natureza igual à original, tá certo? Então, quando a gente está falando de remanufatura, vocês têm que lembrar que o produto do pós-consumo que vai entrar novamente nesse ciclo reverso, vai fazer esse caminho do ciclo reverso, ele não pode perder a parte essencial, vai passar por um processo de remanufatura industrial, tá? Não pode perder a parte essencial e ele vai ter a mesma finalidade e natureza original, ok? Conceituado aí para vocês essa questão da remanufatura. Já o canal reverso de reciclagem, ele é bem diferente, certo? Bem diferente. É o canal reverso de revalorização em que materiais constituintes dos produtos descartados são extraídos industrialmente, tá? Transformando-se em matérias-primas secundárias ou recicladas, que serão reincorporadas à fabricação de novos produtos. Então, de novos produtos que não necessariamente vão ser os produtos com a parte essencial do produto final que eu utilizei, que eu coloquei no processo de reciclagem. Então, pode dar origem a novos produtos totalmente diferentes ali daquele produto original. Então, os metais são os melhores exemplos, pois são extraídos de diferentes produtos descartados e constituem matérias-primas secundárias a serem reintegradas ao ciclo produtivo, fechando o seu ciclo de reciclagem. Tá? Então, vejam a diferença. Tá? Esses produtos ou materiais de pós-consumo, quando não retornam ao ciclo produtivo, de alguma forma, em quantidades adequadas, eles vão constituir, né, acúmulos que excedem, em alguns casos, as diversas possibilidades de capacidade de estocagem, transformando-se em problemas ambientais. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que as empresas têm que fazer? As empresas têm que buscar trabalhar a logística reversa, verificar se aqueles produtos finais, se eles conseguem entrar em algum desses canais para voltar para o ciclo produtivo, tá? Para que eu não tenha necessidade de explorar mais os recursos naturais e tendo em vista que eu vou precisar de menos matéria-prima, né? Já que eu tenho esse material que pode ser reciclagem, pode ser reciclado, pode ser reutilizado, né? Pode ser remanufaturado, tá? Quando isso não ocorre, quando não volta, os materiais não voltam para nenhum desses canais ao ciclo, eu vou ter problemas ambientais impactantes, tá bom? Dando sequência aqui, nós vamos classificar os bens, tá? Produzidos.
E eu vou detalhar um pouco mais essa questão da reciclagem lá na frente, tá? Então, a classificação dos bens produzidos. Então, os bens produzidos, eles podem ser bens que são descartáveis, que são duráveis e que são semiduráveis, tá? Então, a gente começa a dar mais classificações aí a esses materiais que devem passar aí pelo processo de reciclagem. Então, contextualizando aí para vocês, os produtos fabricados pelo homem apresentam durações de vida útil que se estendem desde alguns dias até algumas décadas. Então, eu estou falando na relação de vida útil. Então, quando eu estou falando em vida útil dos bens, eu estou falando em vida útil de bens descartáveis, semiduráveis e duráveis. Quando eu classifico uma relação temporal de tempo de duração aqui, uma relação temporal de duração aqui desses bens, eu estou fazendo essa tipologia aqui. Dessa maneira, para efeito da abordagem da logística reversa e dos canais de distribuição reversos de pós-consumo dos materiais, consideram-se 3 categorias de bens produzidos. Como eu citei para vocês, são os descartáveis, os semiduráveis e os duráveis. E nós vamos detalhar todos eles aqui, tá? Os bens duráveis, os bens descartáveis, desculpa. Descartáveis nós vamos ter brinquedos, embalagens, jornais, tá? Foram 3 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Quais são os bens descartáveis? São os bens que apresentam duração média de vida útil de algumas semanas e raramente são superiores a 6 meses, tá? Então, a vida útil é uma vida útil descartável, tá? Facilmente ele já entra ali em desuso para aquele consumidor. Então, essa categoria de bens produzidos constitui-se de produtos de embalagens, brinquedos, materiais para escritório, suprimentos para computadores, artigos cirúrgicos, pilhas, tá? Fraldas, jornais, entre outros. E a classificação dos bens duráveis. Os bens duráveis, eles são bens que apresentam duração média de vida útil variando de alguns anos, tá, a algumas décadas. Então eu coloquei como exemplo aqui aviões, carros, navios, são bens que vão durar entre anos e décadas. Então, muito tempo, né? Então, são bens produzidos para a satisfação das necessidades da vida social e incluem bens de capital em geral. Então, coloquei alguns exemplos aqui, né? Fazem parte dessa categoria os automóveis, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos industriais, edifícios de diversas naturezas, aviões, navios, né? Entre outros. São diversos aí esses bens. E eu tenho ali os bens semiduráveis, que eles vão ficar ali tendo características muitas vezes próximas aos bens descartáveis e muitas vezes próximas ali aos bens duráveis. Por isso que a gente coloca essa relação de semiduráveis. Então são os bens que apresentam duração média de vida útil de alguns meses e raramente são superiores a 2 anos, tá? Trata-se de uma categoria intermediária que, sob o foco dos canais de distribuição reversos dos materiais, apresentam características de bens duráveis ou de descartáveis. Então foi o que eu falei agora, né? São bens como baterias de veículos, óleo lubrificante, bateria de celular, tá? Computadores e seus periféricos, então, entre outros aí. Então, detalhando um pouco mais, nós vamos falar agora sobre a descartabilidade desses bens. Como é que ocorre o descarte dos bens descartáveis, dos bens duráveis e dos bens semiduráveis? Como é que ocorre esse descarte aí? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o acelerado desenvolvimento tecnológico experimentado pela humanidade, ele permitiu a introdução constante de novas tecnologias, né? E de novos materiais que contribuem para a melhoria do desempenho técnico, para a redução dos preços e dos ciclos de vida útil de grande parcela dos bens de consumo duráveis e semiduráveis.
Então, o que foi que aconteceu aí? Com o advento aí da tecnologia, né? A relação tecnológica, e a mudança tecnológica a cada período que se passa, nós começamos a diminuir a vida útil desses produtos, até por uma questão de necessidade, porque com o passar do tempo novas tecnologias foram surgindo e aquele material inicial que foi comprado passou a ficar obsoleto. E a parte ruim de tudo isso, pessoal, é que o lixo, né, o lixo eletrônico, o lixo urbano, ele começou também a ter uma aceleração maior, já que os produtos foram diminuídos, essa sua vida útil passou a ser cada vez mais descartado. Tá bom, pessoal? Vamos já dar sequência aqui. Então, os eletrodomésticos, automóveis, computadores, embalagens e equipamentos são exemplos aí, né, de produtos que adquiriu a obsolescência de forma mais rápida, né? Então, esse fator precoce da obsolescência, ela impulsionou uma nova tendência notada em algumas situações, que eu vou citar aqui essas situações, tá? Quais são as situações? Lançamento de novos produtos. Novos produtos começaram a ser lançados aí pelas empresas, um atrás do outro, com a nova tecnologia, né? Lançavam hoje, amanhã já tinha uma nova tecnologia, lançava-se o segundo, lançava-se o terceiro com a nova tecnologia e assim ia fazendo com que esses primeiros se tornassem obsoletos e se tornassem lixo. É isso? Então, a velocidade de lançamento de produtos é uma das características da competitividade das empresas, utilizando uma série de procedimentos de projetos simultâneos que permitiram ganhos extraordinários na época do lançamento de novos produtos. Então, uma relação competitiva também, por quê? Porque as empresas queriam mostrar também que tinham um produto novo, um produto inovador, um produto com uma nova tecnologia. Então as empresas passam ali a brigar por essa tecnologia, a brigar para adquirir novas tecnologias e colocar, né, para o mercado consumidor. Certo? Então essa corrida de lançamentos é imposta pela redução dos ciclos de vida mercadológica dos produtos, como já foi citado, devido a fatores como moda e status de um novo modelo, novas tecnologias, como já foi citado também, certo? Então os ciclos passou a ser bem mais curto, tá? Outro ponto característico é a questão do lixo urbano, tá? O lixo urbano se trata de um fenômeno ocorrido em todas as grandes metrópoles do mundo, né? Resultado de urbanização constante das últimas décadas e as mudanças de hábitos de consumo. Tá? Alguns dados aqui que eu vou mostrar para vocês agora, mas eu vou só reforçar essa questão do lixo urbano também dentro dessa questão dessa ativação do consumismo, né? Quanto mais se consome, mais lixo urbano aí vai se gerar, e as pessoas hoje têm um desejo muito grande de estar na moda, né? Questão de moda, questão de status de um novo produto e a questão do uso de novas tecnologias, de sempre querer o mais inovador, o mais tecnológico, né? E isso também fez com que esse lixo urbano aumentasse de forma aí até exponencial. Ok? Então, sobre os números, a geração de lixo no Brasil aumentou 29%, tá? De 2003 até 2014, o equivalente a 5 vezes a taxa de crescimento populacional no mesmo período. Então, não é só a questão da quantidade de pessoas que estão consumindo, quanto mais cada pessoa passou a consumir, tá? Porque se for só uma questão de quantidade
de pessoas consumindo, esse número teria sido 5 vezes menor, né? Então, 5 vezes a taxa de crescimento populacional no período, que foi de 6%, né? De acordo com o levantamento divulgado em 2015, tá? Dado até recente, de 6 anos apenas, pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Dado preocupante aí, tá, pessoal? Outro ponto são os produtos eletrônicos, né? O crescimento de vendas aumentou em todas as partes do mundo em função do crescimento da globalização e da velocidade de lançamento de novos produtos e mais baratos e com constantes modificações tecnológicas. Em consequência, o aumento do lixo eletrônico também ocorreu, né? Então tem cada vez mais lançamento, cada vez mais concorrência de empresas, né, lançando novas tecnologias, lançando novos produtos com tecnologias novas, e isso faz a alimentação de ego das pessoas, né, de ter aquele produto, né, impulsiona a geração de lixo eletrônico. Vamos ver mais. Outro ponto aqui é a produção de materiais plásticos, né? É notável a visibilidade da população provocada pelos materiais plásticos, em particular as garrafas, que sobrenadam em córregos e rios e são depositados impropriamente em diversos locais nas grandes metrópoles, gerando uma imagem corporativa negativa à cadeia produtiva direta desses produtos, tá? A produção de plástico, né, de materiais plásticos, ela é gigantesca, né, até pela abundância da sua matéria-prima, né? Existe uma abundância muito grande da matéria-prima que compõe que faz a produção do plástico, né? E isso faz com que fique mais fácil de se produzir e de se utilizar, de não se procurar uma outra fonte, né, de suprimento. Ok? Então, pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui também, tá? E vou fazer um terceiro vídeo e nós vamos dar sequência aqui aos canais reversos sobre a ótica dos bens. Ok, pessoal? Então, valeu, até mais.